Olá, olá, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português comigo, professora Úrsula. Então, pessoal, vamos ao que interessa? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês nossa aula de hoje. Eu já pôs até nos finalmente, não é? Deixa eu... Surpresa! Então, gente, olha só uma surpresinha, certo? Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Então, pessoal, substantivo e adjetivo é o que nós iremos aprender hoje, tá certo? Deixa eu tirar esse meu rostinho aqui do meio. Nós iremos aprender hoje sobre substantivo e adjetivo. O que é isso? Então, coloquei essa imagem, tá? Desse fantasminha. E aqui na própria imagem já diz já dá a definição do que é substantivo e adjetivo, ok? Nós temos aqui fantasminha, camarada, é o que esse fantasminha é. Então, o que é substantivo? Substantivo são palavras que nomeiam seres e objetos, tá certo? Então, o nome desse ser, fantasminha, está nomeando ele. E agora, o que é adjetivo? Adjetivo é aquilo que qualifica e caracteriza o substantivo. Qual é a característica do fantasminha? Camarada. Esse fantasminha, ele é camarada, tá certo? Então, aqui, camarada está caracterizando o que ele é, ok? Com esta introdução, já entendemos mais ou menos como é que vai funcionar, o que é substantivo, o que não é, o que é adjetivo. Então, aqui, pessoal, eu trouxe a definição bem mais ampla, né? Uma definiçãozinha mais ampla sobre substantivo. Então, substantivos são palavras que dão nome a pessoas, tá? Animais, plantas, objetos, lugares, sentimentos, etc. Então, isso são chamadas de substantivos, tá certo? Essas palavras. Então, pessoal, nomes são os nomes das coisas, tá certo? Os substantivos são nomes, tá certo? Vamos lá. Se você não soubesse como se chamava esse objeto, então dificultaria mais a comunicação. Então, foram criados nomes e esses nomes foram dados aos objetos para que nós pudéssemos nos comunicar, né, de maneira mais compreensível, que todo mundo entendesse o que a gente, o que queremos transmitir, não é isso? Então, olha aqui, os objetos receberam nomes, tá certo? Esse objeto se chama chave, esse objeto aliás, essa imagem se chama pato, aqui uma mochila, aqui um botão, aqui uma sandália, aqui um papel, aqui canetas, enfim, bule, temos vários objetos. Então, cada objeto, um dado, nós temos aqui nomes, tá? Cada objeto tem nome, cada ser tem um nome. Por exemplo, Úrsula é o nome que vocês, o nome pelo qual vocês me conhecem. Então, é um substantivo, tá certo? Substantivo é igual a nome, tá certo? E o que é adjetivo? Vamos lá. Deixa eu tirar minha imagem aqui do meio para vocês verem melhor essa imagem dessas duas moças, duas amigas. Toda amiga grande tem uma baixinha, na verdade. Então, adjetivo é a palavra utilizada para caracterizar um substantivo, ou seja, o adjetivo ele caracteriza o substantivo, ele especifica, tá? Ele explica melhor o substantivo, tá certo? Então, é a palavra que acompanha o substantivo, dando qualidade aos seres, caracterizando-os, e é chamada de adjetivo.
Então, agora, eu peço muito, muito mesmo que vocês tenham atenção, tá? Nós iremos ler um texto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem o autor Monteiro Lobato, muito conhecido, né? Tem até, coloquei essa imagem aqui da Dona Benta, tá? Sentadinha na varanda dela, com a sua cestinha de costura. Então, pessoal, ao ler o texto, eu quero que vocês percebam algumas características, tá certo? Que são os adjetivos. Então, vamos lá, eu vou começar a leitura e eu quero que vocês prestem atenção e percebam os adjetivos presentes nesse texto. Numa casinha branca, olha, a casinha era preta, era rosa, casinha branca. Lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura, ao colo e óculos de ouro, olha aí, a cestinha, era qualquer cestinha? Cestinha de pães? Não, de costura, tá certo? Caracterizando a cestinha. E óculos de ouro, olha o óculos, a característica do óculos, era um óculos de prata? Não, de ouro. Na ponta do nariz, segue seu caminho pensando. Que tristeza ver assim tão sozinha neste deserto. As pessoas, quando passam e vê a Dona Benta sentada na varanda sozinha, pensam que ela é triste, né? Mas se engana. Vamos lá? Vamos continuar. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós. É a característica da Dona Benta? Hein? Oi? Feliz. Muito bem. Porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Todo mundo conhece a Lúcia por narizinho, né? Então, narizinho tem 7 anos, é morena, como o Jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Então, olha aí a narizinho, rapaz. Só tem 7 anos e já sabe cozinhar, não é verdade? Olha aí, que exemplo de menina. Então vamos seguir, pessoal. Com essa leitura, eu quero que vocês pausem nessa parte do vídeo, tá certo? E tentem responder sozinhos. E depois vocês continuam, tá? Com o vídeo para ver as minhas explicações, tá certo? Então esse é o momento de pausar, tá certo? Pause aí. E aí, ok? Então, agora eu vou para as minhas explicações, tá? Quando vocês retornarem para o vídeo, vocês irão ver. Então, é o seguinte, é hora de testar os seus conhecimentos, tá certo? É porque a minha imagem está cobrindo a palavra conhecimento, mas eu tenho que deixar aqui em cima. Primeira questão, encontre no texto e anote. A. Uma palavra usada para caracterizar, isto é, dizer como é a casinha de Dona Benta. Qual foi a palavra usada aqui no texto para caracterizar a casinha da Dona Benta? Bem no início diz, uma casinha branca. Então, a palavra é branca. B. Uma palavra usada para caracterizar os bolinhos de que narizinho sabe fazer. Vamos lá. Que no final diz, ela já sabe fazer os bolinhos de polvilho bem gostosos. Então, os bolinhos do narizinho são o quê? Gostosos. A palavra que caracteriza os bolinhos, gostosos. Certo? Item C, uma palavra usada para dar características ou qualidades à Dona Benta. Olha bem aqui. Olhem aqui neste parágrafo. Diz assim, mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, tá certo? Então, feliz é a Dona Benta, né? Uma pessoa bem alegre. Então, as palavras usadas para dar características a narizinho, quais foram essas palavras? Vejamos aqui, é uma menina o quê? A neta mais encantadora, verdade? Tem o narizinho arrebitado, ela é morena, tá certo? Então, essas foram as palavras que caracterizaram aí a narizinho. Perceberam que essas características, qual é o nome que a gente dá a essas características? Substantivo ou adjetivo? E aí?
Tô ouvindo alguém? Tô ouvindo. Oi? Adjetivo. Muito bem. Então, adjetivo é as palavras que caracterizam os substantivos, tá certo? Segunda questão, o nome narizinho vem de uma característica do nariz da menina. Qual é essa característica? A característica do nariz da narizinho é porque é arrebitado, tá certo? E aí ela recebeu esse apelido. Dê sua opinião, você acha que o uso no texto de palavras que dão características aos elementos é importante? É necessário? E aí, pessoal, os adjetivos são importantes em um texto? Eu tenho certeza que vocês responderão que sim, até porque os adjetivos, eles especificam melhor, né, o que está sendo descrito no texto. E aí a gente compreende muito melhor. Então, vamos seguir. Como diferenciar o substantivo do adjetivo? Aqui tem um D com O, tá certo? Porque minha imagem está cobrindo algumas palavras. Deixa eu colocar a imagem aqui para baixo. Então, gente, como é que eu diferencio? Primeiro, para saber se uma palavra está sendo usada como substantivo ou como adjetivo, precisamos analisar, tá? Então, não é assim, você olhou, você já sabe que é substantivo, olhou, sabe que é adjetivo. Você tem que analisar e prestar atenção, ok? Então, observe, por exemplo, o uso da palavra jovem nessas frases. Tá? Eu coloquei aqui a palavra jovem em duas frases e vocês tentarão aí de casa também identificar junto comigo, analisar junto comigo, para saber se jovem aqui. Cadê a seta, gente? Essas setinhas somem de vez em quando. Para saber se aqui a palavra jovem é um substantivo ou adjetivo, ou aqui embaixo se a palavra jovem é um substantivo ou adjetivo. Então vamos lá. O jovem professor entrou na sala. Opa, e aqui eu já dei a resposta, na verdade. Úrsula, presta atenção, Úrsula. Então, gente, mas vamos lá. Então, por quê? Mas vamos analisar por que é um adjetivo, tá certo? O jovem professor entrou na sala. Pessoal, jovem aqui está modificando a palavra professor. Professor é um nome, é um substantivo que caracteriza, né? Caracteriza não, que nomeia um ser, certo? Então aqui, jovem está modificando a palavra professor, porque poderia, opa, tem hora que enrolar a língua, né? Poderia ser um professor mais velho, mas não, é um jovem professor, quer dizer o quê? Que é um professor recém-formado, né? Que está em início de carreira, tá certo? E aqui no segundo exemplo, um jovem entrou na sala. Então, por que que esse jovem, essa mesma palavra agora, é um substantivo? Porque aqui, pessoal, o jovem está nomeando o ser que entrou na sala, tá certo? Foi um jovem, um rapaz entrou na sala, então nomeia um ser, ok? É hora de testar os seus conhecimentos. Vamos lá. Nós temos aqui, eu coloquei até essa imagem de um tubarão lixa, tá certo? Primeiro exemplo, o visitante pode fazer carinho nesse tubarão. Pessoal, percebam que a palavra visitante, carinho e tubarão estão, eu coloquei na cor vermelha, tá certo? E essas três palavras são substantivos, tá certo? Deixa eu só. Substantivos. Plural. Então, por que são substantivos? Porque são nomes, tá certo? Visitante é o nome que se dá a um ser que está visitando um local. Carinho é o nome que se dá a um afeto, tá? Tubarão é o nome que se dá a uma espécie de animal. Então, são nomes, não são características, são nomes substantivos, né? Não tem para onde correr. Agora, no segundo exemplo, o tubarão lixa é um tubarão amistoso e calmo. Percebam que eu coloquei em azul, eu mudei a cor. Em cima era vermelho para classificar os substantivos. E aqui amistoso quer dizer amigável, tá certo? Que ele não é perigoso, né? Como os outros tubarões, certo? Então, amistoso e calmo. E aí, pessoal,
aqui está caracterizando, são características do tubarão lixa, portanto, ser característica é adjetivo. Então, substantivo, classificação. Os substantivos, pessoal, eles podem ser, ter algumas classificações, tá certo? Eles podem ser classificados em comuns ou próprios, concretos ou abstratos. Então, vamos entender melhor. Vamos lá. Comuns e próprios. Nós temos aqui a definição, tá? De comum e de próprio, tá certo? Então, vamos primeiro para a definição e depois para os exemplos. O substantivo que se refere a seres ou coisas em geral, de maneira generalizada, sem especificar, tá certo? De maneira generalizada, sem indicar nenhum deles em especial, recebe o nome de substantivo comum, tá certo? E o substantivo que se refere a seres ou coisas em particular, agora, quando eu me referir a um ser de maneira específica, como, por exemplo, Úrsula. Úrsula, vocês sabem que sou eu. Então, aí, sim, nós estamos diferenciando um ser dos demais, né, de maneira específica, e aí será um substantivo próprio, tá certo? Agora, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, o garoto está brincando. Pessoal, percebam que eu coloquei aqui, ó, sublinhada a palavra garoto. E agora, eu quero que vocês pensem aí se garoto é um substantivo comum, está se referindo a uma pessoa de maneira generalizada, ou se é próprio. E aí, o que vocês acham? Oi? Estou ouvindo alguém? Estou ouvindo? Substantivo comum. Garoto, pode ser qualquer garoto. Está se referindo simplesmente de maneira generalizada, se referindo a um ser de maneira generalizada, certo? Aí, no segundo exemplo, moro numa grande cidade. Especifica a cidade? Não. Está a palavra cidade de maneira generalizada, portanto, eu tenho também outro substantivo comum. Agora, no terceiro exemplo, quem é que estava brincando era o garoto. Vocês lembram? O garoto estava brincando aqui, ó. Agora, quem está brincando? Roberto está brincando. Agora, especificou ou não especificou? Diferenciou o garoto? Não é qualquer garoto. Agora é quem? Roberto. Tá certo? Agora eu tenho um substantivo próprio, tá certo? E agora, moro em Recife. Especificou o local onde eu moro, o lugar? Especificou. Portanto, se diferenciou dos demais, não está generalizando, é um substantivo próprio, tá certo? E os substantivos concretos e abstratos? Substantivo concreto, gente, nomeia animais, vegetais, coisas, pessoas ou seres que existem no mundo real ou em nossa imaginação. Então, os substantivos concretos são aqueles substantivos que nomeiam seres ou coisas que existem, tá? Que existem por si mesmo, que não precisam de ninguém para existir, tá certo? Por exemplo, tigre. O tigre é um ser, tá certo? Que existe no mundo real. O saci, ele existe sim, mas é no mundo imaginário. Mas o saci, ele não depende de mim nem de você para existir, tá? Já é cultural, tá? Do nosso país, do folclore, tá certo? Então, o saci, ele existe no mundo imaginário, mas existe. Portanto, é um substantivo concreto. Criança. Criança também é um substantivo concreto, tá certo? Vamos seguir. E o substantivo abstrato? Ele nomeia ações, qualidades, estados ou sentimentos. Ou seja, os substantivos abstratos, pessoal, é aquele substantivo que depende de alguém para existir. Por exemplo, uma emoção, a alegria. Alegria é uma palavra, é um substantivo, tá certo? Mas a alegria só existe se depende de algo ou de alguém para que ela exista. A tristeza também depende de algo ou de alguém, não é verdade? Na verdade, de alguém, né? Alguém que lhe deixou triste, a alegria também depende de alguém para existir. Como esse exemplo aqui que eu coloquei, olha, a alegria das crianças. A alegria aqui, ó, dependendo das crianças, né?
Alegria é um substantivo abstrato. É um nome que ele depende de alguém para existir. A gentileza do homem. Olha aí, o homem doando um par de chinelos, né? Parece esse garoto, ou é uma garota, não sei. É uma garota, né? Um vestido. Então, a gentileza também é um sentimento, né? Aliás, é uma qualidade, tá? É uma qualidade que depende de alguém para existir, tá? Os concretos não. É simplesmente existe no mundo real, imaginário, mas existem, mas os abstratos são nomes que dependem de alguém para existir, tá certo? Formação dos substantivos. Gente, quando a formação, o substantivo ele pode ser simples ou composto, primitivo ou derivado, tá certo? Simples e composto, vamos conhecer. O substantivo é simples quando formado por apenas um elemento, tá? Muito simples, não é? Uma palavra, eu tenho um substantivo simples. E é composto quando formado por mais de um elemento, tá certo? Olha aqui o primeiro exemplo. Um grupo de golfinhos apareceu na Bahia. Golfinhos é o nome, tá certo? É um substantivo que nomeia um ser, tá? Uma espécie, né, de um ser aquático. E aí, nós temos somente formado por um elemento. Então, eu tenho um substantivo simples. Agora, o golfinho rotador, tenho duas palavras, dois elementos formando uma palavra. Executa saltos em pirueta, o golfinho rotador. Aqui eu tenho um substantivo composto. É o mesmo que acontece com as palavras guarda-roupa, porta-mala. São palavras formadas por mais de um elemento, tá certo? E aí, são palavras compostas. Agora, o que é substantivo primitivo e derivado? Primitivo, gente, vamos ver aqui, ó. O substantivo é primitivo quando não se origina de nenhuma outra palavra. É a palavra original, é a primitiva, tá certo? É a original. E o substantivo é derivado quando se origina de outra palavra. Ou seja, quando uma outra palavra surge de uma original, ela se chama de derivada, na verdade. Derivada, certo? Exemplo aqui, ó, eu coloquei em vermelho as palavras primitivas, até porque o nome primitivo está em vermelho, e as derivadas eu coloquei em azul, por causa que o nome derivado eu coloquei também em azul, tá certo? Então, gol e papel aqui são palavras primitivas, são originais. Aí de gol surgiu goleiro, goleador, goleada, tá? Todas as palavras derivadas vieram dessa palavra primitiva, tá certo? Agora, de papel surgiu papelaria, papelão, papelada. Essas palavras se originaram da palavra primitiva papel, ok? Obrigada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro, tá certo? Todo o conteúdo sobre substantivo e adjetivo, tá certo? Os substantivos são os nomes das coisas, dos objetos, dos seres, tá? E os adjetivos caracterizam esses seres, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá? Então, um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.